Fala, concurseiro! Estamos aqui para os exercícios da aula 7 da consolidação, parte 1, hein? Então, sem mais enrolação. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legisla Ação! Concurso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Consolidação Normativa, aula 7, exercícios, parte 1, hein? Vamos ver o que? A relação da serventia com os representantes do Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública e advogados, da autuação e da formação dos autos do processo. Vamos ver exercícios sobre essas coisas aí. 1. De acordo com a consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça, qual assertiva traz a afirmação incorreta a respeito das relações da serventia com os representantes do Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública e advogados? A. Decisão judicial poderá proibir a retirada de autos de cartório se neles estiverem documentos originais de difícil restauração, ou quando se verificar circunstância relevante que justifique tal proibição, que será anotada no rosto dos autos. B. É vedada a carga de autos ao advogado quando houver audiência designada, salvo decisão em sentido contrário. C. Os processos que não estejam abarcados pelo segredo de justiça poderão ser consultados no balcão da serventia por qualquer pessoa, desde que não impeça o regular andamento processual e que os autos estejam disponíveis em cartório. D. Os órgãos da União, Estados, DF, município, suas autarquias, fundações, empresa pública, sociedade de economia mista poderão manifestar-se por cota nos autos, desde que o façam de forma breve e legível, vedada a quarta margem dos textos ou interlinear, identificando-se pelo nome e matrículas funcionais. E eventuais alterações das partes e seus advogados que ocorram no curso do processo poderão ser anotadas na capa dos autos. A, B, C, D ou E. Qual é a resposta certa? Faça a questão, depois veja a resolução. 3, 2, 1... Vamos à resolução. Qual é a norma? Consolidação normativa da Corregedoria. O que a questão quer? Ela quer a afirmação incorreta a respeito da relação da serventia com os vários representantes. Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública e advogados. Então, vão haver 4 questões certas e uma errada. Essa que nós queremos. Vamos assertiva por assertiva. A. Decisão judicial poderá proibir a retirada de autos de cartório se nele estiverem documentos originais de difícil restauração ou quando se verificar circunstância relevante que justifique tal proibição, que será anotada no rosto dos autos. Certo ou errado? Aqui dá certo, né? Então, o juiz ele pode proibir a retirada dos autos se existirem documentos originais de difícil restauração ou circunstância que justifique essa medida, né? Vamos aqui. Decisão judicial poderá proibir a retirada dos autos quando, se nele existirem documentos originais de difícil restauração ou circunstância relevante que justifique tal medida. Essa circunstância será anotada no rosto dos autos. Então, certinho. B. É vedada a carga dos autos ao advogado quando houver audiência designada, salvo decisão em sentido contrário? Certo ou errado? E tá certo, né? Exatamente isso. É vedada a carga dos autos quando houver audiência designada. Por quê? Porque o magistrado, a Defensoria Pública, o Ministério Público, eles podem precisar dos autos lá, né? E aí, quando eles forem procurar, não vão estar lá no cartório. Então, é vedado. Mas o juiz pode dar uma decisão que autorize o advogado a retirar, né? Então, a princípio é vedado, salvo decisão em sentido contrário. Tá aí. Vamos à letra C. Os processos que não estejam abarcados pelo segredo de justiça poderão ser consultados no balcão da serventia, por qualquer pessoa, desde que não impeça o regular andamento processual e que os autos estejam disponíveis em cartório. Certo ou errado? Qualquer pessoa pode ir lá na serventia ver os autos do processo? Aqui tá certo, né? Nós vemos isso na nossa aula. Qualquer pessoa pode ir lá no cartório e ter acesso ao processo lá, né? Pode ir lá ver os autos, desde que não atrapalhe o movimento lá no cartório e que não esteja abarcado por segredo de justiça. Então, qualquer pessoa pode sim, princípio da publicidade. Tá aí. Os advogados poderão examinar os autos em cartório, mesmo sem mandado judicial, desde que não esteja segredo de justiça. Sensível a qualquer pessoa, princípio da publicidade. E aqui, nos casos de atuação da parte sem advogado, estando os autos disponibilizados em cartório, ela poderá examiná-los e também poderá delas dispor fora do cartório para tirar cópia, né? Nesse caso, o serventuário vai acompanhar ela para trazer os autos de volta. Isso acontece frequentemente lá nos juizados especiais, né? Que a parte pode entrar sem advogado até 20 salários mínimos. Casos até 20 salários mínimos não precisa de advogado. Então,
qualquer pessoa pode sim ir lá no cartório e ter acesso aos autos. B. Os órgãos da União, Estados, DF, municípios, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista poderão manifestar-se por cota nos autos, desde que o façam de forma breve e legível, vedada a cota à margem do texto ou interlineares, identificando-se pelo nome e matrículas funcionais. Certo? Errado. Tá errado, né? Aqui tem uma pegadinha. Fazenda pública sim, empresa pública, sociedade de economia mista não. O que é fazenda pública? União, Estados, DF, suas autarquias e suas fundações públicas. Isso é fazenda pública, isso é uma disposição lá do direito administrativo, né? Empresa pública e sociedade de economia mista não entra aí na fazenda pública. Então, esse é o erro da questão. Empresa pública e sociedade de economia mista não, né? Só União, Estados, DF, município. E suas autarquias e fundações públicas, que fazem a fazenda pública, né? Vamos aqui. Defensoria Pública, Ministério Público e a Fazenda Pública, né, que é a União, Estados, DF, autarquias, fundações públicas, poderão manifestar-se por cota nos autos de forma breve e legível, vedada a margem do texto ou interlineares. Vai se identificar pelo nome e a matrícula, né? Então, é isso aí. A Fazenda Pública, sim. Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista, não. Isso não é Fazenda Pública. E sabemos que está certa, né? Porque a D está errada, que é a resposta da nossa questão, mas vamos ver mesmo assim. Eventuais alterações de partes e seus advogados que ocorram no curso do processo deverão ser anotadas na capa dos autos. Certo, errado? Tá certo, né? Isso é verdade. As alterações das partes dos advogados vai ser sim anotada lá na capa dos autos, no curso do processo, né? Se for no curso do processo, vai ser anotado. Além dessa anotação das partes dos advogados que se alterarem no curso do processo, também vai ser anotado lá a prioridade de idoso, o benefício da justiça gratuita e outras especificidades de cada juízo. Também vai ser anotado lá na capa dos autos, né? Então, etiquetar lá e anotar. Vamos lá, prosseguindo. 2. Segundo a consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça, estando os autos disponibilizados em cartório, o advogado, mesmo sem mandado judicial, poderá examiná-los, desde que não esteja em segredo de justiça. Certo ou errado? Vamos lá, questão estilo CESP, hein? Raiz aqui. 3, 2, 1. Vamos à resolução. Qual é a norma? Consolidação normativa da Corregedoria. E o que a questão quer? Ela quer saber se os autos em cartório, o advogado pode examiná-los, mesmo sem mandado judicial. O advogado lá que não estiver constituído pela parte pode ir lá no cartório examinar os autos? Certo ou errado? Tá certo, né? Os advogados que mesmo não sendo constituído pela parte, qualquer advogado ele pode ir lá no cartório e ter acesso aos autos, né? Nós vimos isso na nossa aula. Princípio da publicidade. E não é só os advogados. Qualquer pessoa pode fazer isso, ir lá no cartório e ver os autos, né? Tá aí. Os advogados poderão examinar os autos em cartório, mesmo sem mandado judicial, desde que não esteja em segredo de justiça, obviamente, né? Se tiver segredo de justiça, não vai poder. Princípio da publicidade, extensível a qualquer um. E também, no caso de atuação da parte sem advogado, ela poderá examinar lá no cartório, né? Inclusive, vai poder tirar cópia. Aí o serventuário vai acompanhar ela para trazer os autos de volta. Então, isso está certinho. Ixi, já pulou aqui para a próxima aqui, né? Então, vamos lá. 3. De acordo com a consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça, o advogado devidamente inscrito na OAB, que não estiver constituído nos autos, para a obtenção de cópias e desde que não obstacule o regular andamento processual, poderá dele dispor fora das dependências cartorárias, mediante a retenção do cartão de plástico ou da carteira livreto, fornecida pela OAB, sendo vedado ao estagiário, ainda que inscrito na OAB. Certo ou errado? 3, 2, 1, bora resolver. A norma a gente já viu aí, consolidação normativa da Corregedoria, né? Agora o que a questão quer? O advogado que não estiver constituído nos autos pode dispor fora das dependências do cartório para obtenção de cópias, desde que não obstacule o regular andamento processual. Aí ele vai fazer o quê? Vai deixar o cartão lá da OAB, vedado isso ao estagiário. O estagiário, mesmo que inscrito na OAB, ele não vai poder tirar os autos do cartório para tirar cópias. Certo ou errado? Tá errado, né? Tem a pegadinha no final. A gente viu que todo mundo, advogados ou pessoas normais, pessoas que não são advogados, podem ir lá no cartório e ver lá os autos, né? Isso é princípio da publicidade. A pessoa que for advogada, ela vai poder levar também para tirar a cópia. Ela pode pegar os autos e ali tirar uma cópia. Ela vai deixar o cartão dela do OAB lá
Quando retornar, devolve os autos e pega o seu cartão de volta. Isso é certo. Isso também é extensível aos estagiários inscritos na OAB. Eles vão poder deixar a sua carteirinha lá, ir lá tirar a cópia e depois devolver os autos e pegar a sua carteirinha. Então a questão peca por conta disso. Tá ali embaixo, ó. O advogado, o estagiário de direito devidamente inscrito na OAB e não estiverem constituindo nos autos, né? Esse advogado não foi constituído pela parte e o estagiário dele também não, mas eles podem ir lá no cartório, pegar os autos e tirar uma cópia, deixando a sua carteirinha da OAB lá, né? Aí eles tiram as cópias, voltam, devolvem os autos e pegam sua carteirinha de volta. Então, isso pode ser feito pelo advogado e pelo estagiário de direito, inscritos na OAB. Então, aquela questão está errada. 3 errada. 4. Segundo a consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça, estando os autos disponibilizados em cartório e sendo hipótese de atuação da parte sem advogado, normalmente em sede de juizados especiais, aquela parte poderá examiná-los e, desde que não obstacule o regular andamento do processo, poderá deles dispor fora das dependências cartorárias pelo tempo estritamente necessário à obtenção de cópias, correndo as respectivas despesas por sua exclusiva conta. Para tanto, será necessariamente acompanhado de funcionário da serventia judicial, o qual terá de volta os autos tão logo obtida as almejadas cópias. Certo ou errado? Uma questão grande aí, né? Mas a gente já viu essa resposta aqui na aula. Mas vamos lá. 3, 2, 1. Vamos à resolução. Qual é a norma? Consolidação normativa da Corregedoria. A questão está dizendo que se os autos disponibilizados em cartórios, a parte sem advogado poderá examiná-los e deles dispor fora das dependências cartorárias para tirar cópias, fazer a xerox, por sua exclusiva conta, ele que vai pagar, e necessariamente será acompanhado por serventuário da serventia, que trará de volta os autos quando ele tirar a cópia. Certo ou errado? Vamos fazer por partes, né? Uma questão grande a gente faz por parte. Vamos ver a primeira parte. Aquela primeira parte está certo? Os autos disponibilizados em cartórios, a parte sem advogado poderá examinar eles lá? Tá certo ou errado? E tá certo, né? Nós vimos isso na nossa aula e agora há pouco. Os autos em cartório, a parte sem advogado, ela vai lá poder examinar. Todo mundo vai poder fazer isso. Princípio da publicidade. E essa segunda parte, ela vai poder dispor fora das dependências cartorárias dos autos para obtenção de cópia por sua conta, ela vai pagar, sendo necessariamente acompanhada por um serventuário para trazer de volta os autos quando ela terminar de tirar as cópias, a xerox. Certo ou errado? Aqui tá certo, né? Nós vimos isso também. Vamos lá. A parte vai poder sim levar para tirar a xerox, mas ela vai ter que ser acompanhada pelo serventuário. Você, quando estiver trabalhando lá, vai acompanhar essa parte que tiver sem advogado para tirar a cópia. Aí você vai trazer de volta os autos, né? É o que está dizendo aí. Então, pessoal, acabamos a nossa primeira aula 7, né? Parte 1. Vai vir a parte 2 amanhã, 9 da manhã, hein? Fique ligado. Então, na aula de hoje, vimos questões a respeito do trânsito ali na serventia, né? Como é que vai se dar com o Ministério Público, Defensoria Pública, Fazenda Pública, advogados, as partes. Nós vimos isso aí na nossa aula e nas questões. Também vimos uma parte de autuação, né? Então, se você gostou da aula, se no canal tiver as notificações, deixe seu like, coloque algo nos comentários, responda a nossa enquete, qual curso você quer ver aqui no Legislação após o término desse. Lembrando que 7 da manhã, aula 7, parte 2. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação.